família era um fundamento, era um valor bíblico para mim, desde os meus 2 primeiros anos de conversão, quando um casal passou na minha casa, deu um ajuste assim, no meu casamento, na minha vida como marido, como homem da casa. E ele fez algumas perguntas para mim, e ele falou assim: mas a sua esposa, ela é uma boa esposa? Eu disse: a minha esposa é esposa boa, ela é uma boa esposa, o problema é que ela não se converte, ela não entendeu a experiência que eu tive. Tua mulher está mais convertida que você, pela Bíblia. Tem uma questão que é a importância das palavras. 13 de junho, meu aniversário, e meu irmão, ele tinha pegado umas fitas VHS em casa e transformado, digitalizada. E aí tinha uma fita lá que era do meu aniversário de 5 anos, 1993. E aí tinha meu pai falando no aniversário. Olha que legal. Fala, galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Seja muito bem-vindo. E hoje, meu amigo, se prepara para um podcast profundo que vai mexer muito com você, ok? Se prepara. Você já sabe quem tá aqui comigo e é porque você clicou aí, claro, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pela conversa que nós vamos ter aqui. Antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa. Conferência Jesus Cop 2024 chegando, é dia 3 de agosto e nós vamos dar, presta atenção, 20 ingressos para uma galera. Tá, como é que eu faço para participar, Douglas? Como é que eu faço para eu ganhar esses ingressos? É muito fácil, vou deixar o link aqui para você. Só tem que entrar nesse link e responder por que a gente precisa dar esse ingresso para você vir na conferência Jesus Cop 2024, ok? Então, as melhores frases, as melhores justificativas, nós vamos dar a inscrição para você estar aqui com a gente. São 20 inscrições, então tem muita chance de você ganhar aí. Então, ó, entra no link aqui, clica no link e aí você já vai para uma página, é só você escrever lá. Então, por que é você que tem que vir para a conferência desse ano? 3 de agosto. Olha, nós estamos caminhando para as últimas vagas aí. Pelo amor de Deus, se inscreve para você não perder por nada. Das 9 da manhã até as 9 horas da noite, nós vamos estar lá juntos, mergulhados na presença de Deus. O tema desse ano é Cristo. Então, é o dia todo meditando sobre quem é Cristo, e hoje à noite, inclusive, nós vamos ter quem são os preletores. Nós vamos anunciar para vocês os preletores, mas não fica de fora. Então, se você quer ganhar um desses 20 ingressos, tá aqui o link, só fazer a sua inscrição aí e falar por que é que você tem que ganhar esses ingressos, beleza? Espero vocês, então, no dia 3 de agosto, São José dos Campos, Igreja da Cidade, todo mundo juntos lá para a Conferência de Jesus Cop. Vambora? Podcast de hoje, vamos lá. Juscelio de Souza, obrigado. Amém, prazer. Obrigado. Finalmente deu certo a nossa... Finalmente deu certo, nosso né? podcast. Deu alguns ensaios, acabou por dar certo. É uma alegria, uma honra estar aqui. Deus sabe o dia e a hora para esse papo acontecer. E Juscelio, você fala de um tema que é muito caro para minha família, né? É um tema que eu ouvi o meu pai ministrando durante toda a vida dele, né? Desde que eu me conheço por gente, meu pai fala sobre família. Como é que você descobriu que esse era um dos temas da sua vida? Primeiro importa dizer que o teu pai foi minha base teológica. Olha aí. para iniciar, né? Tinha material do Jaime Camp, na época, que não era brasileiro. Sim. E tinha seu pai. E eu li pouquíssimos livros na minha vida, mas do seu pai eu li lá há mais de 20 anos atrás. Sim, que legal. Já era essa referência. Mas, na verdade, eu nunca tive a intencionalidade do Ministério de Família ou coisa desse tipo. Uhum. Na minha vida, entrou como um valor. Simplesmente, porque como eu entendo que o reino de Deus é um reino de valores, às vezes a gente se pergunta por que Jesus fala tanto de dinheiro na Bíblia. Sim. E o fato de ele falar tanto de dinheiro na Bíblia é porque no dinheiro ele estava usando a parábola. Na parábola ele usa o que é valoroso no meu mundo para explicar os valores do mundo dele, porque a parábola tem a proposta de transportar você do seu mundo para o mundo de quem quer te ensinar o desconhecido. Muito bom, muito bom. Então, porque ele é um reino de valores. E família se tornou era um fundamento, era um valor bíblico para mim, desde os meus 2 primeiros anos de conversão, quando um casal passou na minha casa e deu um ajuste assim, no meu casamento, na minha vida como marido, como
homem da casa. Que Você casou, você já era crente? Muito já tinha entregado sua vida a Jesus? Eu me casei e me converti simultaneamente. Olha só. Nos dias em que eu me casava, nos dias em que eu estava me convertendo, eu me casei. Olha. Então, eu recebi de fato e verdade como presente de casamento, eu recebi a Cristo. E por ele entrar na minha vida, tendo como marca de data o meu casamento, eu penso que ele também transferiu um DNA vocacional. Mas eu não tinha consciência disso. Eu nunca fui uma pessoa que propositei. Era um valor intrínseco da Bíblia para mim e que acabou exalando, as pessoas percebendo e foram extraindo isso de mim, da Lulu. E a gente, desde os dias meio 01, assim, nossa casa... Eu fiz casamento dentro da minha casa. É mesmo? Celebrei casamento dentro da minha casa, tempo que dava o Casados para Sempre. E eu tinha oficina de casais dentro da nossa casa. Compramos uma mesa comprida, botamos no fundo, aquelas cadeiras tudo... Era 2 bancos e as cadeiras plásticas para aumentar a mesa. Sentava. Então a nossa vida era uma mesa cheia de gente. Então, isso foi uma vivência. Entendi. Então, não foi assim aquela questão, não vou organizar um ministério disso, mas era algo que exalava de vocês o tempo inteiro. E também nunca tive essa destreza do seu pai, de ser organizacional, de ser intencional. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 livros escritos que eu escrevi agora nos últimos 5 anos. Entendi. Porque sempre era mais um exalado de uma realidade, mas isso foi ganhando corpo e acabou hoje sendo apalpado por alguns. Deixa eu voltar um pouco só para te fazer uma pergunta. E como é que foi a sua referência de família, né? Para você, para sua esposa, as suas famílias de origem, assim. Para os seus pais, para os pais dela, era um valor grande, assim? Como é que foi? Eu venho de uma família boa. Sim. De uma família relativamente boa. Eu venho da família católica, apostólica, romana, roxa. Eu nasci dentro do catolicismo praticante. Eu me converti na Igreja Católica. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro da Igreja Católica. É mesmo? Então, nessa época do seu casamento, de conversão, você estava dentro da Igreja Católica? Isso. Foi ali, eu me casei, estava me convertendo na Renovação Carismática Católica e fiquei por 2 anos ali dentro, debaixo do poder de Deus. Com 3 meses depois, eu já era um pregador. E saí no dia e hora marcada, até foi uma coisa meio cinematográfica, a saída daquele grupo. Saímos na segunda-feira, aí a nossa primogênita nasceu na quinta. Então... É uma data que eu não tenho que esquecer. Mas eu venho de uma família relativamente boa, uma família italiana, aquela que senta na mesa, fala todo mundo junto. Quando estão conversando, parece que estão brigando. Se estão brigando, pode chamar a polícia, porque o negócio Mas essa família boa, assim. E já a minha Lulu não, ela vem de uma família bem disfuncional. E foi um choque que a gente teve que costurar no meio do caminho. Sim. E esses 2 primeiros anos, né? Eles são desafiadores. Muito. Esse ajuste de... aceitar a morte, né, do seu individualismo para entrar nessa nova realidade do que é casar. Né? E esse foi o ponto da minha conversão ao universo familiar, porque eu me converti numa conversão cavalar, aquela coisa assim que se é notícia para a rua, para o bairro, para a família, para os parentes, aquela conversão radical, sobretudo dentro do catolicismo, aquele tipo de conversão não era normal. Ok. E... Mas o que, assim, que foi tão... É porque do dia pra noite eu não bebia mais, eu não fumava mais. Eu era o filho que chegava mais tarde em casa, que virava à noite. E de repente eu estava... Então você tinha uma fama. Enterrado dentro da igreja. Eu só queria igreja. Tanto que eu estava... Só que eu fui afetado por Deus. Eu estava para casar. Faltava 1 mês para casar. Eu chamei a minha noiva, eu disse que a gente não podia mais ter nenhum tipo de relacionamento íntimo. Ela até pensou que eu tinha arrumado alguém na igreja, porque de tanto que eu ia agora. E já me tornei um pregador. Só que 2 anos depois a gente saiu. E eu já era aquele pregador desse grupo que saiu, fogoso, avivado. Só que a minha Lulu não viveu a minha experiência. Me acompanhava com algumas dores, mas eu simplesmente saí da terra. Minha vida era orar, era pregar. Os primeiros 2 anos, meu primeiro ano de casamento, são coisas muito particulares, mas a gente teve
5 ou 6 encontros. Olha só. De intimidade para você. Porque o seu foco estava completo. Eu não sei quem foi presidente aquele ano, quem foi campeonato, quem é o campeonato brasileiro. Eu não sei nada. Eu fui viver, eu orava dia e noite, lia a Bíblia dia e noite. E nesse período todo mundo estava tentando me ajudar a fazer minha esposa se converter. Queria que a minha esposa se convertesse. Ia todo mundo lá. De repente, um casal entrou, sentou na mesa, era mais um para me ajudar. E ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi, e ele falou assim: mas a sua esposa, ela é uma boa esposa? Porque a minha queixa é que ela não se convertia, né? E ele falou assim, eu disse, a minha esposa é esposa boa, ela é uma boa esposa, o problema é que ela não se converte, ela não entendeu a experiência que eu tive, ela não quer esse mundo com Deus e tal. Ele tá. Mas ela é uma boa dona de casa. Eu disse, cara, boa dona de casa, ela é, só não entendeu, o problema é que ela não se converte, ela não quer Jesus. Tá, vocês têm filho, já tinha a menina. Ela é uma boa mãe? Disse, é uma boa mãe, ela é. Só que eu acho que você não entendeu, irmão. Aí ele disse pra mim assim, só que eu vi que você gosta da Bíblia. Isso pra mim é a Bíblia. Se tá escrito, tá escrito. Eu lembro que eu li a primeira vez sobre Malaquias 3:10. Eu fui pagar o dízimo, meu padre não aceitou. Eu ia numa outra paróquia porque o padre lá aceitava o dízimo. O meu dízimo não aceitava porque era um contexto de centésimo para o catolicismo, enfim. E ele sentiu isso. Ele disse, então, abre a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 2. Aí, lê o que sobre a mulher aí. Aí ele vai dizer que a mulher tem que ser mestra do bem, boa dona de casa, amar os seus filhos, amar o marido, amar a casa. Ele disse, a tua mulher está mais convertida que você, pela Bíblia. O cara que está fora é você. E aquele dia ali, nasceu, pronto, que, sei lá, descortinou, uma escama caiu. Aí, de uma dicotomia, né? Pronto. De uma dicotomia, uma separação da vida espiritual com a vida prática. Né? E isso foi um outro ponto. Tem coisas que elas são... às vezes elas podem trazer um cunho polêmico, mas é a minha verdade. Sim. E o meu testemunho. Quando eu... Douglas, depois, se você quiser, a gente vê se a gente deixa não, isso... Manda ver. Isso pro ar ou não, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo agora, que falando nós dois aqui sem tela. Meu primeiro ano, como eu te falei, de casamento, meus primeiros anos eu tinha 3, 4 encontros por ano. Minha esposa, obviamente, que ela não ia querer um Jesus desse que eu tinha encontrado. Ela queria o cara que ela namorou 4 anos e meio. E só que agora, quando esse homem, ele descortinou, realmente foi um abrir de Deus. Eu vim pra cá, eu estava em casa, ele foi embora, eu chorei, eu pensei, cara, agora eu vou recuperar. Eu tô fora, eu só queria estar na Bíblia e mais nada. Aí eu fui procurar minha esposa. O que acontecia? Quanto eu mais orava, mais eu buscava Deus, menos interesse, mais desligava organicamente, eu ficava para as questões da intimidade. Só que agora eu vi que isso era um problema. Sim. Não era um problema só para minha esposa, era um problema de quem é um homem de Deus. Pronto, então agora eu vou... E como que eu resolvia isso? Eu fui orar, eu estava orando sobre isso. Eu e a minha esposa, busquei ajuda com ela, disse, vamos orar. E eu tive uma visão. Eu não vou dizer que eu tive uma visão, abriu algo na frente, mas eu voltei e me vi quando eu era criança. Meus 4 anos de coroinha, eu vestido com aquela bata, e eu ouvi algo. Você está preso no celibato. Você está preso no celibato romano. Isso é tão real. E por quê? Porque dentro da instrução da cultura romana, o sexo ele é vendido como o pecado da queda. Uhum. Por isso que quem faz a opção de ser mais santo se separa, como se isso fosse uma pecaminosidade. De forma inconsciente, eu vivi o romanismo de maneira muito intensa. E isso estava. Aquele dia, assim, rompeu, rasgou. Eu não ia descobrir isso num psicólogo, eu não ia descobrir isso por mais que as pessoas quisessem me ajudar. Pronto. Foi uma noite só, um momento só de oração. O Espírito Santo rompeu dentro de mim.
Só que daí agora eu tive que pular para o outro lado. Minha esposa aprendeu a desligar um botão dentro dela para não ter que mais sofrer com o desprezo do marido que casou. Sim. Poxa, agora Jesus tivemos que ir para o outro lado. Só que agora ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. E eu lembro que nós fomos a um médico porque ela começou a sentir dores. E ali nós fomos no médico. Um médico pastor em Curitiba. Indicado, eu não saberia dizer o nome dele hoje. Quando nós entramos, o médico disse para ela assim, olha, você não tem nenhuma enfermidade. Ela conhecia minha esposa, ela não ia rebater, a lágrima dela desceu. E ela disse, doutor, mas dói. Nessas alturas havia dor no contato. Porque a história é longa, eu estou resumindo. Sim. E ele assim, não, eu sei que tem a dor, eu estou falando é que não tem a doença. Isso é uma doença psicossomática. Você sofreu tanto com o desprezo, com a rejeição, que para você agora não ter sexo sem precisar ter briga, teu inconsciente gerou uma dor para o teu marido te respeitar. E jogue todos os medicamentos fora se você acreditar em mim. E deixa eu fazer uma oração por você. Um médico fez uma oração por ela e disse, vai para casa, joga os medicamentos fora. Orou, pediu para ela sair um pouquinho, me deu algumas instruções de recuperar o valor dela. Então, assim, a entrada nisso, eu acho que iniciou o chamado para cuidar de matrimônios, sim. família. Eu vi uma vez, eu compartilhei com um grande pastor, amigo. Eu gosto de estar sempre rodeado também de pastores mais velhos, né? Para nos aconselhar. E um deles me disse assim, eu contei algumas questões que a gente estava passando e tal. E ele falou assim, ó, sabe qual é o desafio do ministério profético? É que muitas vezes Deus quer que você passe por dentro daquilo que Ele quer que você ministre. Pronto. Né? Então, é para você poder falar como testemunha e não mais como um teórico, né? Pronto. Como um estudante, um professor, mas uma testemunha, né? E eu acredito que é isso, né? Que agora você pode olhar no olho de pessoas e falar, né? Eu sei o que você está passando. Mais ou menos assim, quando Deus deixou aquele egípcio trabalhar no exército amalequita e depois ferido pelo mesmo, mas curado pelo rei, ele entra agora não mais para combater a favor, mas para deixar o rei entrar naquele lugar e trazer libertação. E eu sei que isso não é uma condição, isso não é um absolutismo, Sim. mas uma das pedagogias de Deus passa por aí. Sim. E a gente viveu essa experiência e ali, Douglas, de alguma maneira, foi bem assim. Subsequentemente, as semanas que seguiram, pessoas começaram a nos procurar com problema na vida relacional, de intimidade, e brotou e nasceu. Então, dos nossos 30 anos de fé, uns 27 anos, a gente se dedicou a isso por uma atração do Espírito. O Senhor ia trazendo. Mas deixa só, eu pedir para você expandir um pouquinho dessa questão da dicotomia. Para quem não sabe, é essa ideia, né, de uma separação entre a vida espiritual e a vida material, e até de que a vida material é ruim, né? Tudo que é matéria é ruim e tudo que é espírito e alma e tal é bom. Então tem essa dicotomia que está presente muito da nossa tradição cristã. Eu já venho de um lugar mais pentecostal, então ali no ambiente pentecostal também tinha muito disso. Hoje, graças a Deus, muitos dos movimentos pentecostais já se abriram muito mais, mas ainda tem. E eu lembro de uma pregação uma vez, lá atrás, eu não vou lembrar nem de quem. Mas quando você fala que isso é do mundo pentecostal, precisa perceber, Douglas, a origem. Eu digo assim, eu sei que havia no mundo pentecostal onde eu estava. Da onde eles aprenderam isso, não, é que, aí é mais fundo, né? Vamos lá, eu não sei, eu vou continuar falando para você, e são coisas que elas não vão poder ir pro ar. Ah, não vão poder? Eu acho que não, Douglas. A gente decide aqui, vamos ver. Você decide. Eu vou falar aqui como um amigo. Douglas, a igreja evangélica brasileira é muito mais romana do que ela possa imaginar. Ela é muito mais romana do que ela possa imaginar. Então, às vezes, as pessoas até me dizem, você tem meio parecido com o padre hoje. Eu digo, só que eu rompi com o espírito
da religiosidade romana. Não da igreja em si, porque a igreja é santa, seja em Roma, seja em São Paulo, onde for. Mas a igreja protestante, ela é muito católica, romana, muito romana. Só para você ter uma ideia, nós ganhamos um batismo que, verdade, eu não o recebo. Nós ganhamos o batismo de protestante. E protestante contra o quê? Protestante contra a igreja romana. Exato. Só que você se ata ao pecado de quem você não perdoa. Nós não fomos chamados para protestar. Jesus, ele não veio no mundo protestar, ele veio manifestar o reino do seu Pai. Muito bom, muito bom. Então, nós abraçamos um pecado de quem nós resolvemos não perdoar. Porque uma coisa é você sair, ser liberto, outra coisa é você se voltar contra. E o mundo romano traz esse espírito idolátrico, onde você tem uma supermãe, o Jesus Deus é um menino frágil, o pai você não vê. E construiu esse culto templário, essa santificação do altar. O altar é santo, aí o altar é o púlpito, é aquela plataforma lá em cima. Deus mora nesse templo. Tudo isso vem de onde? Sim. Tudo isso essa divisão do sacerdote e do leigo, né? Isso tudo vem do mesmo lugar. Sim. Se você buscar o templo mais remoto, até uma missa era feita de costa. Então, tudo isso é uma herança. Por mais que ganhe roupagem novas, mas é uma herança. Então, essa dicotomia, ela brota do mesmo lugar. Ela pode ter uma roupa evangélica, pentecostal, tradicional, mas elas são produto da mesma origem. Interessante. E eu me lembro um dia que isso foi assim, como você disse, descortinado. Eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação. Engraçado que eu lembro onde eu estava, no carro, e eu estava aguardando minha esposa, no carro assim, sentado lá esperando e ouvindo uma pregação. E eu lembro que estava sendo pregado sobre o gadareno, né? E Jesus chega e Jesus liberta aquele homem de anos possesso por uma legião e tal. E ele tá ali e aí ele fala, né? Deixa eu ir com você. E Jesus fala, não, volta para sua casa. Né? E esse pastor começou a falar disso, sobre Jesus enviá-lo de volta para casa. E a missão dele ser ir para casa. E ele começou a falar coisas simples de como ir ao cinema com seus filhos é adoração. Como uma noite de relacionamento íntimo com a sua esposa é culto ao Senhor. E aquilo, naquele momento, para mim, foi tão forte, assim, ter ouvido isso em palavras e olhar para a palavra e falar, é isso. Não há uma separação. A gente não para o culto em momento algum. O culto é eterno. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei num culto que não vai ter fim nunca mais, né? E aí o que acontece no domingo é a reunião dos santos para mais um culto, mas você sai de lá e é culto, e quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A reunião acaba, mas o culto não. Exato. E essa dicotomia na vida do gadareno, essa dicotomia que a gente faz, ela também fere a família. Por quê? Porque a vida santa e a vida na vontade de Deus, ela acontece dentro do templo. Sai dali, você não precisa levar para casa. Aí o gadareno, ele recebe uma libertação poderosa. A Bíblia fala que aquele rapaz, ele se cortava. Exato. Imagina o nível de rejeição, que ele tinha para se cortar com pedras. Para ver se sente alguma coisa. Quando Jesus liberta ele dos demônios, você fala, cara, você está resolvido. No reino do Espírito, eu cortei você com demônios. Mas volta para casa que tem muita coisa para ser reconstruída. Porque o que te trouxe para o cemitério não foi a rua. O que te trouxe para o cemitério foi a tua casa. Esse nível de rejeição, tem muita coisa para resolver aqui. Tem cura para consolidar aqui. Porque se a libertação dos demônios que me leva para o cemitério não traz vida para minha casa, eu continuo um defunto. Muito forte. Isso foi tão importante para mim, porque é engraçado que muitas vezes não é falado de forma explícita, mas o sistema prega muito, né? E você tá ali indo ao cinema, você tá ali, e às vezes era num dia que tinha uma atividade na igreja, e você sente uma culpa, você sente
algo, uma reprovação interna, né? Não, eu deveria, né? E aí seu filho fala, pai, vem aqui assistir isso aqui comigo, mas era o horário que eu ia fazer o devocional, e de repente você vai fazendo essa separação. E o que eu acho muito terrível, né, hoje, gente, nós precisamos ter uma família estruturada aqui, por causa do ministério do pai. Né? Pois precisa, filho, vocês têm que obedecer. Por quê? Porque isso é pro ministério do pai. Isso é terrível. E agora, quando a gente entende, meu irmão, isso aqui é o seu ministério. Pronto, isso aqui é a sua vida. Isso é o de seu quem ministério. Tem Cristo. Eu lembro que, às vezes, Douglas, as pessoas me procuram porque sabem do valor que a gente tem sobre a família e o ministério, enfim, ponto. Aí, como a gente tem um trabalho com os pastores, às vezes o pastor chega, quer me agradar. Ele diz, pastor Juscelio, agora, segunda-feira, lá em casa, agora é o dia da família. Eu já avisei no púlpito, falo no culto. Olha, nem me liga, eu não atendo celular, eu não atendo nada, porque segunda-feira é o dia da família. Quando ele fala desse jeito, ele está dizendo, família, olha, terça, quarta-feira é o culto, quinta é o discipulado, sexta, não sei, domingo, não sei o que, é o estudo bíblico. A família está na agenda da igreja. Porque ele tem que dar uma satisfação para a igreja, que nesse dia... Então, continua a família numa agenda da igreja. E a família é simplesmente a sua vida, o seu altar. Porque a bênção de Abraão é que famílias sejam benditas. A família não tem um fim em si mesmo. Importa dizer, talvez seja um assunto, um outro, ou que a gente possa tocar, mas ela é o pão, a mesa, claro, ela é o veículo missional de Deus sobre a face da terra. Então, e ainda essa coisa de você se sentir meio condenado, ainda vem desse mesmo lugar, Douglas. Sim. Eu vou te falar como é que funciona. Por exemplo, eu me criei, desde criança, eu me confessava uma vez no Natal, uma vez na Páscoa, porque pelo menos 2 vezes, uma vez cada semestre você se confessa. Tá. Então você senta na frente do sacerdote, você se confessa. Dependendo do nível de confissão que você entregou, ele vai dizer assim, agora você sai daqui, a sua penitência é 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, creio Deus Pai, tal. Isso é a sua penitência. Então quando eu saio dali, oração é uma penitência. A penitência dá origem à palavra penitenciária. Você sabe para onde que você vai? Então, até hoje, Douglas, quando eu vou orar, às vezes a pessoa vai orar, debaixo dessa cultura, ou afetado muito ou pouco, quando a pessoa vai orar, muitas vezes ela sai do quarto de oração feliz, achando que aquela felicidade é produto de ter se encontrado com Deus. Não. É uma compensação psicológica de ter pagado o boleto da oração. É como um cara saindo da cadeia. Paguei a penitência. Então você não entra no quarto você não entra no quarto para desfrutar. Você entra no quarto para pagar o boleto da oração que você deve para Deus. E isso você sai dali com uma compensação psicológica, e você chama isso muitas vezes de um fruto, uma virtude espiritual, e não é. Vencer essa dicotomia, você romper, né, ter o Cristo todo no homem todo, é um desafio. Esse espírito, ele não morreu, ele adquire novas roupagens, enfim, mas são novas formas de pagar, né? Novas formas de pagar. Isso, a gente dando nome novo para coisa velha. Pode ser, vamos participar do coral, vamos ajudar no congresso, vamos dizimar, pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas que de alguma maneira você... Que eu acho que é interessante o confessar, né? Que deveria ser, talvez ao final de confessar, aquele padre que deveria olhar nos nossos olhos e falar, isso é impagável. Então só tem um jeito, né? Se você aceitar o sacrifício de Jesus, pagando por esse pecado. Isso, de certa forma, isso não é um pecado, vamos dizer assim, quero deixar claro, da Igreja Católica. O que eu quero tentar dizer é que essas dores, esses problemas a ser resolvidos, ela está no nosso meio. Sim. No meio evangélico ele ganha outra forma. Eu lembro que quando
eu saí da igreja católica, eu fui convidado a me retirar. Então não tinha para onde ir. Eu caí nos braços do meio evangélico. Mas eu rompi com os dogmas. Esse foi o motivo. Então, a fitinha do Bonfim, eu me desvencilhei dela, né? A medalhinha do Expedito, os santinhos que eu tinha. E de repente eu me deparei, me vi dentro do meio evangélico. E a pessoa queria me dar um pano ungido, uma garrafa d'água para ser o Espírito Santo dentro de casa. Eu disse, eu já rompi com essas coisas. Então, eu tive que me desvencilhar dos dogmas evangélicos lá, dogmas católicos, e hoje vou me desvencilhando dos dogmas evangélicos aqui. Porque os dogmas não pararam. Muito o dogma é uma coisa que fora da inteligência. Ela não é irracional porque ela está no campo da fé. Ela é irracional porque ela está fora da inteligência. E a fé é uma inteligência. Então, ao mesmo tempo que isso não entra como uma crítica, porque ao mesmo tempo eu sei dizer o que eu vivi lá dentro, que muitas vezes o meio evangélico não consegue conceber. E não é uma crítica ao catolicismo, como você está dizendo, é exatamente o que acontece em todas as religiões, quase, quando você vai olhar, todas têm essa mesma estrutura, né? Da religiosidade, dessa tentativa de pagar, dessa tentativa de conquistar através do mérito. Porque tem um negócio no nosso coração, fruto do pecado, que é: eu quero controlar. O controle tem que estar na minha mão. Eu sei que se 3 Ave Maria, 2 o quê, ou seja o dízimo, coral e não sei o quê, ou seja, ir em tal cidade. No fim das contas, eu quero ter o controle. Agora, quando eu falo, ele pagou. Ele tem o controle. Ele é meu dono agora. Quando Paulo diz que não deveis nada a ninguém a não ser o amor, ele já diz, cara, o amor você não vai pagar nunca. Nunca. É devedor eterno. O amor você vai ficar devendo, porque o amor você não paga. Então, a santidade, a responsabilidade como uma forma de santidade é diferente de um pagamento. É a minha responsabilidade. É diferente, porque santidade é uma responsabilidade. O conceito de santidade é liberdade com responsabilidade. Então, o santo, ele é responsável. Se você for dar o seu filho para cuidar, você, entre o santo e o responsável, você deixa o responsável. Muito bom. Se você tem um funcionário, entre ser um funcionário santo e o responsável, você quer um funcionário responsável. Por quê? Porque santidade é responsabilidade. Então, liberdade com responsabilidade, isso é santidade. Então, ter a responsabilidade de administrar a minha liberdade, isso é santidade. Agora, entrar para pagar alguma coisa. Só que isso é uma coisa assim que está intrínseca, ela está no ar. Não é uma coisa que você separa. E eu tenho uma condição muito maior de usar uma lousa e ensinar isso, de que no dia a dia vencer isso. Sim. Porque seja eu, seja você, a gente guerreia com isso todo o tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, já entrando em um outro campo aqui. Como que a gente ensina os filhos isso? Porque o que eu percebo é que muito do que nos ensinaram de educação e o que a gente aprendeu também na vivência acaba reforçando isso em nós. É difícil uma educação baseada no evangelho, porque a nossa educação também é meritocrata, né? Então, de pagamento, de conquista e tal. Como é que isso pode estar na nossa educação de filhos? Vamos lá. Uma das primeiras coisas, assim, entre alguns elementos que tem, um elemento importante. Quando você for dizer um não para o seu filho, quando você for estabelecer uma negativa para o seu filho, assuma você a responsabilidade. Não coloque sobre as costas de Jesus. Não coloque sobre as costas de Deus. Ok. Porque então dá um exemplo. Um erro do pai, da mãe. Filho, não, esse desenho Jesus não gosta. Esse desenho aqui você não vai assistir porque Deus não gosta. Filho, Deus não gosta disso. Filho, isso é do diabo. Filho, aqui você não vai fazer isso, porque na minha casa, aqui, o papai não aceita. Só que normalmente aquilo que o papai não aceita, o papai também não faz. O papai não faz também. Então, assuma você a responsabilidade. Porque joga a responsabilidade para as costas de Deus. E depois vai para a igreja, faz igual. Teu filho está fazendo alguma coisa errada. Ó, lá vem o pastor. Ó, eu vou chamar o pastor. Cara, o pastor já é um monstro para ele.
Quando ele ganhar uma consciência na adolescência, que ele puder fugir do pastor, não quer, ele fica longe da igreja, longe de pastor. Por quê? Porque o pastor é o monstro que a qualquer momento vai pegar ele de surpresa. E Deus é o estraga-prazeres. Pronto. Então assim, aqui tem um princípio interessante. Um ponto que, se você acertar isso aí, você já acerta uma boa parte. Uma outra coisa no mundo disciplinar, que aqui o pai e a mãe que acertar nisso, ele já acerta 50%, ele sai. É preciso corrigir a desobediência e não a consequência. Ok. Explica. Você sabe aquele copinho plástico que está no fio d'água? Que o filhinho, ele vive querendo lá pegar. Aí ele derruba, cai no chão. Filho, não pode pegar esse copo aqui. Esse copo aqui é o copo d'água. Daqui a pouco ele derruba. E ele faz essa festa. Um dia vem a faxineira, limpa a casa, pega o copo de cristal, presente de casamento, e põe lá. O filho dá um tapa, aquilo cai no chão. Meu irmão, quando ele vê, ele está apanhando de tamanco, ele está apanhando o que tiver na mão. E ele viu, o que aconteceu? Isso nunca foi tão grave assim. Era só um não. Porque naquele dia, o pai e a mãe resolveu corrigir unicamente a consequência. Entendi. E Deus lida conosco na desobediência. Ele não lida conosco na consequência em si, mas na desobediência. Às vezes pode ser uma coisa mínima, boba, mas é fruto de rebeldia, é fruto de desobediência. O filho vai precisar se relacionar com a correção. E isso é o elemento intrínseco do amor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ama. O que o Espírito da modernidade fez? O Espírito da modernidade, ele separou algumas coisas. Ele descolou algumas coisas. Uma das coisas que o Espírito da modernidade fez, ele arrancou o prazer do propósito. Ele separou o prazer do propósito. Sim. Hoje você come por prazer, não come por propósito. Faz sexo por prazer, não faz sexo por propósito. Todo prazer é santo dentro do propósito. E separaram a correção do amor. Hoje, se você corrige, você não ama. Se você der uma chinelada no seu filho hoje, Douglas, capaz de você ser preso, mas se matar seu filho no ventre, está tudo bem. Então, assim, se atentar para o espírito que ronda nos nossos dias, porque uma coisa que eu escuto, Douglas, estou falando muito? Não. Estou lá? Estou falando pouco, você então, vamos falar mais. Uma coisa que eu escuto hoje é, poxa, são dias difíceis de educar um filho, é dia difícil de ser pai, é dia difícil de ser mãe. Vamos considerar que de fato. Mas eu te pergunto, o que tinha de difícil nos dias de Noé? Quanta coisa tinha para o povo se perder no deserto, Douglas? O coração do homem já está perdido. É incorrigível, está lá em Jeremias, por isso foi ganhar um novo coração. Agora, um outro ponto a ser colocado. Você imagina, que ano você nasceu, Douglas? 88. Você imagina que em 1988 o anjo passou no banco de esperma dos que iam nascer naquele dia. Chegou lá e encontrou Douglas Gonçalves. Eita, esse cara que era para ter nascido em 1800, deixamos passar. Vai nascer em 1988. Cara, ele vai ser pai em 2024. Nós sabemos que isso não aconteceu. Sim. São dias difíceis, mas Deus escolheu que você seria pai em 2024. Não foi para um tempo como esse que você nasceu, né? Pronto. Então é difícil ser pastor nos nossos dias. Cara, Deus escolheu que eu fosse pastor nesse tempo. Deus escolheu que eu fosse pai. A política, Deus, se você tem um chamado, Deus, então Deus tem os recursos para cada tempo. O que Deus fala sobre Noé? Noé foi achado justo na sua geração. Então assim, eu não vou ser o rei da santidade, mas dentro da minha geração. Eu quero ser achado justo. E o que Jesus fala sobre a vinda dele, a vinda do seu reino, a vinda dele? Dias de Noé, dias de Ló. Quando a gente analisa dias de Noé, dias de Ló, tudo que a gente vê o que é: desobediência, perversidade, promiscuidade, incredulidade. Será que só vimos isso? Isso é da terra para o céu. Do céu para a terra tinha casas que estavam recebendo anjos. Então, se estamos vivendo dias de Noé, eu sou uma casa que posso hospedar anjos. Sim. Cara, isso é muito... Eu sou uma casa que posso botar minha família na arca.
e dar continuidade para aquilo que Deus tem no meio do nada. Então, Deus não errou quando colocou a gente nesse tempo. Então, assim, são dias difíceis para ser pai e ser mãe, cara, mas Ele me escolheu para esse tempo. Ele tem os recursos. Muito bom. Então, assuma a responsabilidade, o não é seu, e lide com a desobediência e não com a consequência. Não, com então, a consequência. Você falou não para não mexer. Se mexer num copinho de plástico de 10 centavos ou numa taça de R$1.000, o lance é o desobedecer e não o preço daquilo que foi quebrado. Para poder limpar o coração, poder corrigir a rebeldia do coração. Porque a rebeldia ela vai sendo limpa. A criança já nasce com a rebeldia, né? Você nunca precisou ensinar um bebê a fazer birra, coisa do tipo. Vem de fábrica. Só que a vara da correção, a Bíblia diz que limpa isso. E a vara da correção, ela é um conjunto. E pode passar pela varinha também, mas ela é um conjunto. Então, como que se corrige? Primeiro, faça tudo em amor, que é outro problema. Qual é a correção eficaz? É aquela correção que dói no pai e na mãe fazer. Por que dói? Dói porque dói porque não tem ira. Dói porque você sabe que vai doer no seu filho, mas é necessário. Então, essa correção você pode fazer. Aquela que é da raiva. Mas fora disso, a que dói tem que ser feita. Porque às vezes o pai e a mãe não corrigem o filho porque ele quer preservar o filho do sofrimento. E isso é mentira, Douglas. Isso não é verdade. O amor não se poupa. O amor poupa o outro. Os pais de hoje, eles não corrigem o filho porque não quer ver o filho sofrer. Eles não corrigem o filho para não ter que viver o sofrimento de ver o filho sofrer. Exato. É egoísta, né? Agora eu preciso entender que teve um filho, o filho mais obediente que passou sobre a face da terra. Um dia, ele precisou sofrer. E ele disse: pai, se for possível, me libera disso. Mas faça a sua vontade e não a minha. E o pai falou: se você está falando sério, então eu vou fazer a minha vontade. E esse filho sofreu. O pai, porque o pai não poupou o seu filho do sofrimento, para não ferir o propósito. Eu estou salvo, você está salvo. Então, se não poupe o seu filho do sofrimento, que compromete o propósito. O verdadeiro amor, ele não se poupa, ele poupa o outro. A correção é um elemento intrínseco do amor. Só que o espírito dos nossos dias vem de uma mensagem contrária. Sim. Se você corrige, você não ama. Tem um tema que ficou muito forte no meu coração nesses últimos dias, nesse início de ano, foi preguiça. Preguiça. E às vezes alguém está nos assistindo e fala: poxa, graças a Deus eu não sou preguiçoso, trabalho 12 horas por dia e tal. Mas eu comecei a perceber uma preguiça, por exemplo, na minha própria vida, que era uma preguiça emocional. Não uma preguiça física. Vamos limpar aqui? Vamos. Entendeu? Mas vamos ter uma conversa difícil? Vamos lá ter que corrigir o filho e ter que conversar 1 hora com ele sobre um negócio horrível que aconteceu e com dor no seu coração de fazer. Não, vamos... E isso é essa preguiça egoísta e que vai destruindo a família, o casamento. Na preguiça emocional, se a gente puder, num momento agora, colocar a palavra tolerância num lugar bíblico de Apocalipse. Ok. Religião e reino vestem a mesma roupa, mas eles não têm o mesmo espírito. Ok. Então, às vezes a gente quer mudar a forma, e o que a gente precisa mudar é o espírito. O debate entre Jesus e o diabo, no deserto, aquele debate teológico, não era Jesus usando a Bíblia de Jesus e o diabo do diabo. A fonte de consulta era a mesma, o espírito é que não era. Sim. E para todo o atributo do Espírito de Deus, tem uma versão falsa que opera pela carne. Okay. Uma versão diabólica. Então, uma coisa é a misericórdia. Outra coisa é a tolerância. O mesmo a Bíblia que diz, quero misericórdia, diz, tenho contra ti que toleras. A preguiça emocional faz a gente tolerar. Porque na tolerância eu não poupo o outro, eu me poupo de uma coisa que eu não quero me incomodar. Exatamente. Uma conveniência que eu também ganho um pouquinho enquanto isso. Enfim, essa preguiça emocional faz a gente tolerar. E a tolerância
opera, abre uma porta para o espírito de Jezabel entrar. E o espírito de Jezabel, você pode qualificar ele, desenhar ele de muitas formas na Bíblia. Mas o espírito de Jezabel, ele tem um propósito único e específico, que é desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Por isso que quando Deus resolveu fazer tornar cinematográfico, decidiu personalizar o espírito de Jezabel, trouxe ele num desenho de um casal. Num desenho de um casal. Onde ele desconfigura o padrão. A mulher empodera na fragilidade do homem e tudo distorce. Por isso que quem derruba isso tudo é Elias. Quem é que vai converter o coração de pais aos filhos, filhos aos pais? É Elias. Por que Elias foi o convidado para a restauração familiar? Porque ele que derrubou o trono de Jezabel. Por que João Batista é tido como Elias? Porque ele olhou para Herodes e ele disse, essa mulher não é tua. Não ele tolerou. Denunciou um padrão familiar desconfigurado de Deus sobre a face da terra. E não se poupou, né? Exatamente. Ele perde a cabeça nisso. Né? Ele perde a cabeça porque sempre esse é o padrão do espírito de Jezabel. Arrancar a cabeça e a voz profética. Então, a preguiça emocional é uma espécie de uma tolerância por espírito jezabélico. E uma segunda coisa que eu percebo é sedução. Muitos estão vivendo a partir de uma carência e tem um desejo que os filhos o amem, né? Então não ele é um tem desejo, um espírito, uma necessidade. Uma necessidade. E aí ele tem esse espírito de sedução, porque se eu for lá corrigi-lo, brigar e ter que deixar de castigo do jeito que deveria fazer, eu tenho a impressão que ele vai me amar menos, né? E aí eu fico nesse espírito de sedução, né? Se uma criança de 6 anos, se é pro pai ou pra mãe, eu te odeio, eu não te amo, eu quero ir morar em outro lugar, o pai morre. Por quê? Porque o pai não tem a intenção de construir respeito. Ele tem a necessidade de ser amado. O seu pai, ele fazia coisas, Douglas, com você, que se você, eu não te amo mais, eu não estou atrás do seu amor, eu estou atrás do respeito. Por quê? Porque quem tem respeito pode aprender amor. Quem não tem respeito não vai aprender amor nunca. Então nossos pais tinham mais interesse em construir respeito do que em necessidade de ser amado. Muito forte. E hoje há uma necessidade de ser amado. Por isso que se troca muitas vezes o filho pelo pet. Porque o filho ainda consegue não te amar. Exato. Mas o pet não. Você pode chutar que ele volta para o seu colo. Porque é uma cobertura de uma carência. E isso vem do mesmo espírito de Jezabel. Por quê? Porque quando Elias colocou os 2 altares em xeque, um altar a Jeová, um altar para Baal, onde Jezabel governava, os profetas de Jezabel, eles começavam a gritar para Baal responder. Porque debaixo do espírito de Jezabel, você quer ser ouvido pelo seu grito. Baal não respondeu, eles intensificaram o sacrifício e começaram a se cortar. Porque debaixo do espírito de Jezabel, você não quer liberdade, você quer piedade. Tenha dó de mim. Você não quer cura, você quer alguém que se une à sua dor. Quando Jesus aturou muita coisa de Pedro, aturou de tudo. Um dia, Pedro disse assim, tem piedade de ti, Senhor, para trás de mim, Satanás. Uau. Porque sempre que você começa a estar com piedade de você mesmo, você já está debaixo de influência diabólica. E o Jesus, não me busque sentir pena de mim mesmo, porque esse sofrimento que eu estou passando aqui tem propósito. Não tem ninguém me matando, sou eu que estou me entregando. Não me põe nesse lugar, não. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Tem piedade de ti. Então, eu preciso entender uma coisa. Deus, Ele entende a minha dor. Deus consola a minha dor. Deus cura a minha dor, mas Deus não se une à minha dor. Ele se une à minha cura. Meu Deus. Muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta prática, né? Que você deve, com frequência, ter que falar disso e aconselhar. Como é que você tem lidado com a questão de telas com os filhos? Né? Como é que você tem aconselhado os pais? Que reflexão você faz sobre isso? Porque hoje nós estamos assim, envoltos, né, de tempo inteiro disso. Que reflexão a gente poderia trazer sobre isso? Douglas, nós estamos viciados na tela. Não é os nossos filhos. Nós estamos viciados na tela. A cada 10 pessoas que estiver nos assistindo agora, adultas,
8 elas vão concordar que elas passam na tela um tempo além do que elas deveriam passar. Uhum. E pra gente ajudar nossos filhos, você só pode tirar alguém da cadeia se você estiver do lado de fora, meu irmão. Então nós vamos precisar, sabe, a lei o efeito de Jacó. Jacó, você sabe, na troca do salário de Labão, ora ovelha lisa, ora listada, ele fez uma coisa. Ele botava a ovelha que estava para parir na fonte das águas e colocava varas ali. Ovelha listada, listava a vara, ovelha lisa, lisava a vara. E bebendo, olhando para a vara. As ovelhas reproduziam segundo a vara. Vara é autoridade. Uhum. Ovelha não reproduz segundo o que você prega. Ovelha reproduz segundo as varas. Quando eu converso com os pastores, eu falo sobre isso. Invista mais em você para ter uma reprodução cristocêntrica. Uhum. Que eles vão contemplar, né? Não, porque os nossos olhos como pastor é do rebanho. E o Senhor diz, ajeita a vara. E a mesma vale para os pais. Ponto. Agora, aquela palavra prática e tudo mais. Douglas, uma maneira, eu não vou dizer que é a única, mas é a maior dela. Se você quiser separar o seu filho das telas, vai ter que criar alternativas. E alternativas exigem tempo. Então é um sacrifício que precisa ser feito. E quando que esse sacrifício deixa de ser um sacrifício? Quando ele é um valor para você. Quando ele não é um valor para você, ele é muito dolorido. O reino de Deus é semelhante a um homem. É muito difícil ser sustentado, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. Saiu dali, olha que lindo, transbordante de alegria. Vendeu tudo que tinha. Agora, se esse tesouro, ele é mais ou menos... E ele tem que vender tudo que tem. Ele até vai vender, mas é pesado. Se sujeição para uma mulher não for um valor, cara, é pesado. Se amar a casa, sustentar a casa, se um governo, um sacerdote da casa não for um valor, se família não for um valor, se casamento não for um valor, as apostilas de casamento são pesadas. Então, precisa ser um valor para a mãe, para o pai, construir uma didática de ensino, de brincadeiras, de estar juntos. Você imagina, Douglas, se você, uma mulher do mundo moderno, uma mãe moderna, ela precisa dar comida para um bebê de 1 ano. Que difícil, principalmente se ele não tiver com fome. É aviãozinho, tal. Daqui a pouco faz uma cosquinha, ele abriu a boca para rir, você... e daqui a pouco ele dá um tapa, aí aquela lambança, você leva 40, 50 minutos para dar um papá. Se você botar um videozinho na frente dele, com a Pepa, em 5 minutos, 7 minutos, você deu de comer. Só que aquele bebê, ele não teve interatividade da mãe. Para ele não foi a mãe que deu de alimentar, foi a Pepa. E nem vou falar quem é a Pepa enquanto simbologia de animal. Mas a mãe dele não é. Entendi. Entende? Eu entendo. Entende essa criança? Porque o primeiro passo é a relação com quem dá de comer, Douglas, porque é o efeito da queda. Quem te dá de comer define. Quem te dá de comer define. Meu Deus. Moisés, ele foi criado onde? No palácio de Faraó. Mas quem é que dava de comer? Joquebede. Quem te dá de comer hoje define se amanhã, dentro do Egito, você é um libertador ou um escravo. Meu Deus. Porque comida é o assunto da Bíblia inteira. Inteira. Então, agora, se você não dá o papá físico, dá o papá emocional, espiritual, então assim, é preciso ter isso ser um valor para a gente pagar o preço de criar alternativas, brinquedos. Então, se a gente for na raiz, pronto. A questão é: a família é um valor para você suficiente para que você coloque a sua moeda mais preciosa, que é o tempo. É isso aí. Eu sempre digo, se você der um presente, uma bicicleta para o seu filho que o seu filho não tinha, ele se sente presenteado.
Se você parar o sábado para andar de bicicleta com ele se sente celebrado. Ok. Por isso que hoje que os pais presenteiam, os avós celebram. Agora, a celebração, o que ele é? É o extrato da valorização. Você celebra o que você valoriza. Se for importante para você, você dá um jeito. Se não for, você dá uma desculpa, Douglas. Então, precisa ser um valor antes de mais nada. Senão, todas as outras receitas são pesos, regra. É o sábado que entrega o sábado, mas não entrega o descanso. Tá, então vamos voltar para outra parte, então, que seria: como é que alguém está nos ouvindo que talvez não tenha família como seu maior, tá identificando aqui agora, né? Para mim é um sacrifício, eu sinto eles me atrapalhando. Como é que a gente poderia mostrar na palavra de Deus o quão importante é a família para o Senhor? Antes de mais nada, se a sua família não for seu maior valor hoje, ela vai ser a sua maior dor amanhã. A dor sacrificial de você construir um casamento, um filho em Deus, não tem por se comparar da dor de amanhã. Isso tá quebrado. Você é casado, se você é casado, tá me ouvindo, você sabe. Quando o seu casamento tá bom, você supera as coisas mais difíceis que acontecem do lado de fora. Quando o casamento tá ruim, nem o que tá bom do lado de fora você não desfruta. Se o casamento tá ruim, você tem um bom emprego, uma boa carreira, não tem desfrute. Tem dinheiro, não tem desfrute. Tem uso, mas não tem desfrute. Poxa, mas o meu casamento, hoje o meu marido não colabora, minha esposa não colabora, meu filho. Se alinhe com a Bíblia no sentido do valor. Porque o Pai Nosso, quando fala aqui, assim na terra como no céu, o que é assim na terra como no céu? É ter na terra o mesmo valor que o céu tem. Quando a Bíblia fala que digno entre todos, seja o casamento, seja o matrimônio, olha o valor que Deus colocou no matrimônio. Digno entre todos, seja o matrimônio. Entre todos como? Criança faz parte de todos. Adolescente faz parte de todos. O divorciado faz parte de todos. Digno entre todos, seja o casamento, seja o matrimônio. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, como você é um pastor de casamento, que me carimbaram assim, como você é um pastor que é a tua área, você põe o casamento lá em cima. Eu disse: não, eu não ponho. Quem colocou o casamento nesse lugar foi Deus. Eu estou tentando colocar no lugar que Ele colocou e eu não consigo. Como que eu vou dizer que o meu casamento é uma droga se Deus falou que ele é digno? Então ele pode estar em crise, mas ele não é uma droga. Então, compreendendo que isso é um valor para você, que Deus busca do casamento um Elohim, né, o que está escrito em Malaquias, que Deus fez de 2 um, e ele pergunta por que ele fez de 2 um. E ele mesmo responde: porque Deus buscara para si uma semente piedosa ou uma descendência. Sabia que aquela palavra ali é Elohim? Sério? É Elohim. Qual o nome da sua esposa, Douglas? Valéria. Valéria. O sentido de Deus ter feito o Douglas e a Valéria é porque ele busca um Elohim aí. Então, um casamento de Douglas e Valéria no padrão de Deus entrega para Deus um Elohim sobre a face da terra. Fora do padrão de Deus, entrega um filho de Adão. Ele não busca um filho de Douglas e Valéria no teu casamento. Ele busca um filho dele no teu casamento. Por quê? Porque a família é o veículo missional de Deus para manter a semente messiânica sobre a face da terra. Deus se fez eterno no nosso tempo por meio da família. Sim. Então, são esses valores. Pastor, mas eu tenho dificuldade aqui, minha esposa não colabora, meu filho não colabora, meu marido não colabora. Entenda uma coisa. Comece por você. Você acha que a família de Raabe era fácil? Ela sozinha abriu uma janela de intercessão, e quando os muros caíram, toda a casa dela foi salva. Você acha, Douglas, que lá no Egito, a casa que marcou o sangue, você acha que a família toda acreditava? Quanto pai marcou e o filho... Pai, que bobagem, você vai acreditar nisso aí? Sério? Vai passar um anjo aí. Sujar, pai, que bobagem. Esposa, marido. Mas se um na casa. Se um cria. Se um creu, toda a casa foi salva. Então, assim, precisamos nos apropriar dessas verdades e prosseguir com elas.
Muito bom, muito bom. Eu fui em Salvador e um amigo, o pastor Diogo Dantas, ministrou. E a conferência era Você Entendeu Errado. Então a gente ia redefinindo conceitos, né? E aí ele falou uma mensagem muito boa sobre você entendeu errado, prosperidade. E ele fez toda essa construção de mostrar como prosperidade na Bíblia é o número de relacionamentos profundos de aliança que você tem, né? E como prosperidade está ligada à família, né? Como ele vai colocar na herança do Senhor são os filhos, né? Então, entrou no nessa cosmovisão mundana desse espírito da época, né? De que cada filho que você tem é gasto a mais que você tem, né? Mas o conceito bíblico é que cada filho que você tem é riqueza a mais que você tem, né? Então, quem são os mais ricos, né? Ele fala assim, você tem um filho, você ficou rico. Você tem 2, você ficou milionário. Você ficou 3, é bilionário. 4, então é como se fosse acrescentado, porque no fim é isso que importa, né? E aí ele trouxe uma reflexão, achei muito interessante. Ele falou, por que Deus cria Adão? Achei interessante essa interpretação, né? Deus cria só o homem e coloca ele no jardim, né? Porque já não criava os 2, já colocava, né? E ele pega o homem e coloca só ele ali, né? E ele disse que era para que o homem compreendesse o tamanho da necessidade que era relação. Porque ele está ali, e ele tem a natureza, ele tem o alimento maravilhoso. Você imagina aquelas frutas, como era o gosto de cada uma delas, e a relação com a natureza, o belo e o próprio Deus. E mesmo assim, tem um negócio, espera aí, faltando algo, tá faltando algo, né? Para ele entender que mesmo num paraíso, com a presença de Deus, nós fomos criados para prosperidade verdadeira. Relação profunda, né? E aí o Senhor dá para ele essa mulher. Quando Deus fala que não é bom que um homem esteja só, ele não estava resolvendo isso só com o casamento. Ele estava sobretudo falando que o homem foi feito para relacionamento. Porque comunhão, né? Porque tem solteiros que não estão só e tem casados que estão só. Muito bom. Então, agora o casamento, ele é a escola do caráter de Deus, porque Deus não ama fora da aliança. O amor de Deus decidiu amar por meio da aliança. E hoje, Douglas, aqui a gente tem uma fragilidade no universo da igreja. Porque nós trabalhamos para relacionamento. E relacionamento para Deus é a partir da aliança. Ok. Então, nós perdemos o fundamento da aliança e queremos fazer o relacionamento funcionar. Aqui é um ponto. Porque dentro dos valores de Deus, o valor que a gente precisa um valor resgatar é o valor da aliança. Amor para Deus não é o quanto que você a beija e abraça, mas o quanto que você honra uma aliança. Por isso que começa em Gênesis com casamento, vai acabar em Apocalipse com casamento, porque Deus ama a partir da aliança. Nós trabalhamos hoje para o relacionamento ter ausência de dor. Por isso a gente consegue ajustar 2 pessoas a ficar de bem fora do padrão de Deus. Para nós a gente alcançou uma vitória. Entendi. E quando você olha para o Vale dos Ossos Secos, o Vale dos Ossos Secos estava tranquilo. Se tem um lugar que tem tranquilidade é cemitério. Ninguém fala mal de ninguém, não tem fofoca. Só que estava debaixo de um governo de morte. Quando Deus quis trazer o padrão dele, que é paz, ele mexeu na tranquilidade, porque o meu padrão é tranquilidade. Tranquilidade é aquilo que eu controlo. Paz não controlo. Ok. Porque o padrão de Deus é paz. E muitas vezes, para Deus trazer a paz, tem que mexer na minha tranquilidade. Muito bom. É onde que o rebuliço entra. É onde que o rebuliço... Então, hoje, Douglas, a gente mira muito o relacionamento. E tem uma frágil consciência de aliança. Você imagina. Eu penso, Deus me guarda porque Ele me ama. Sim. Então Deus não ama quem está no inferno? Ama também. Então não me guarda porque me ama. Ele me guarda porque Ele é fiel à aliança. Porque Ele escolheu amar por meio da aliança. Você perdeu o nome da sua esposa? Valéria. Eu achei que era Valéria, mas eu fiquei com medo de errar. Você e a Valéria. É possível que uma determinada noite da sua jornada de casamento você teve vontade de dormir fora de casa.
pela pressão. Uhum. Mas não foi. Não foi. Ah, não foi porque amava? Não, aquele dia amar não era o suficiente. Você não foi por causa da aliança. Sim. Porque a aliança protege o relacionamento. O relacionamento não protege a aliança. Muito bom. E a gente... Por causa de uma palavra empenhada diante de Deus e dos homens. Porque relacionamento só é possível dentro da aliança. É. Um relacionamento na igreja só é possível por causa da aliança de Cristo e a igreja. Sim. Esse é discernir o corpo. Uhum. O discernimento do cálice vai determinar até onde eu vou com Deus. O discernimento do pão vai determinar até onde eu vou com você. Então, um resgate hoje Fundamental. é o resgate da aliança. E isso é tão maravilhoso, assim, porque eu tento falar isso pra galera. Até eu tinha uma ministração de casamento que eu falava assim: Deus quer que você case errado. Uhum. Né? E aí é lógico, né? Que no nosso conceito de errado, eu brincava que era assim: é como se Deus colocasse uma venda nos dois namorados, deixasse eles namorando ali, casou, ele tira a venda, né? E aí o pessoal entra em choque: meu Deus, parece que eu não conhecia essa pessoa. E eu brincava: Deus quer que você case errado, no sentido de Deus sempre vai dar alguém completamente diferente de você e que sabe apertar os botões em você. Por quê? Porque casamento é a escola de Deus para nossa santificação e para formar Cristo em nós, né? Só que isso só é a escola de Deus quando é na aliança. Quando é na aliança. Porque se não tem a aliança, vai realmente se tornar um inferno. Vai se tornar a tortura e que vai terminar no que a gente está vendo aí do divórcio. Agora, quando há uma palavra empenhada: eu vou estar com você até que a morte nos separe, o Senhor vai usar aquele espaço para curar você em níveis que você nunca imaginou ser curado. É porque o casamento do Douglas e da Valéria não tem a ver com Douglas e Valéria. Não. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que tem a ver com Cristo e a igreja. É profético, né? É Cristo e a igreja. Então, assim, o possível perdão que não tenha no Douglas ou na Valéria, mas no casamento de Cristo e a igreja tem. Quando Jesus disse assim, ó: perde a sua vida, que eu te dou a minha. Se quer ter um casamento próspero e abençoado, perde o seu casamento e entra no de Cristo e a igreja. Muito bom. Porque ali tem tudo. Por que o casamento, ele é a escola do caráter de Deus, ele é a escola da aliança? Porque ele aponta para todo tipo de salvação nossa, para toda a salvação que está em Cristo. Você pega isso aqui mais ou menos dentro dessa linha. Você casou com a Val, e o casamento é produto para a salvação. O que Jesus disse? Se você quiser ser salvo, quem quiser salvar a sua vida, tem que fazer o quê? Perde a vida. Vai ter que perder a vida, vai ter que morrer para ganhar a vida dele. Pronto. Se eu morrer é um caminho para ter salvação, eu te pergunto: você conhece um lugar que te convida para morrer mais do que o casamento? Não existe. Então eu brinco dizendo: fica aí, nem que seja só para ser salvo. Mas é porque o casamento, o casamento, ele tem uma vocação. O casamento, ele tem um chamado. Se você me perguntasse qual o chamado do casamento, é ser um evangelismo sobre Cristo e a igreja. Okay. Porque não tem a ver com Juscelia e Luciana, nem com Douglas e nem com Valéria, mas sobre Cristo e a igreja. Isaías 56, 4 ou 54, 6, Deus vai falar assim: ó Israel, eu, o teu Criador, sou o teu marido. Então, Deus tinha Israel como a sua esposa. Desse casamento nasceu um filho chamado Yeshua, Jesus, a quem ele conferiu uma esposa chamada igreja, para por meio desse casamento ter muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Então, tudo passa por dentro da aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de aliança. Então, o casamento de Adão e Eva, ele tinha uma proposta: revelar Cristo e a igreja. Por isso que ele casa morrendo. Porque a gente, quando a Bíblia fala que Deus levou Adão a um profundo sono, a gente sabe que Deus matou Adão. Deus matou Adão. Sim. E quando Adão morre, nasce a sua esposa. Quando Cristo morre, nasce o quê? Sua esposa. Porque não tem a ver com Juscelia e Luciana, mas com Cristo e a igreja. Sim. Então, os nossos filhos vão ser afetados por essa aliança de Cristo e a igreja. E os Elohims que vão brotando sobre a face da terra. Esses valores, eles precisam nos consumir. Hoje, Douglas,
mais do que receita, falta um batismo de consciência. Paulo pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito? É um clamor por consciência. Senhor, eu sei que sou templo do Espírito. Se sabe porque vive como se não soubesse. Como assim, Deus? Se você sabe que o que pode fazer feliz eu coloquei aí dentro, porque depende tanto lá de fora para ser feliz aí dentro. Então era um clamor pelo um batismo de consciência. Entendi. Se não for um valor, se os valores não voltarem do luz, como está na missão, eu li missão, visão, missão e valores. Sim. A reconstrução dos valores está na missão, né, da obra que Deus te confiou. Então essas realidades precisam voltar. E eu tenho falado, porque assim, a gente, através desse podcast, alcança todo mundo, mas eu alcanço muito o 25 a 35 ali, né? Então muitos solteiros que ainda vão casar, e o jovem tem uma força muito grande. E ele tem um desejo. Essa geração eu acho muito linda, que ela tem um desejo de mudar o mundo. Né? Por isso, a geração mais envolvida com a questão do clima, com a reciclagem, com a questão do vulnerável e tal. Isso é muito lindo. E aí eu tenho falado muito para eles, eu tenho falado isso em casamento, né? Se você quer mudar o mundo, fazer uma grande obra para Deus, né? Case com a mulher, case com o homem, e fique casado com ele e com ela até que a morte os separe. E crie filhos na presença de Deus. Se você fizer isso, você já fez uma grande obra. É claro que Deus vai deixar a gente fazer outras coisas além. Deus vai deixar você plantar uma igreja, escrever um livro, empreender, fazer uma empresa, mas que nada seja feito sem que a gente entenda essa missão que Ele nos deu, porque desde sempre foi através de família. Abraão era uma família, né? Isaac era uma família, né? E Jacó era uma família, e Jesus veio numa família, e a gente vê essa família, e a gente tem essa grande esperança na nova igreja que vai surgir, no novo movimento, no novo ministério, mas a real é que a célula primária da sociedade, de tudo que está acontecendo, é a família. E a gente entender isso como você está falando, esse é o meu valor, e eu vou fazer isso em Deus, e pedindo para Deus graça, misericórdia, sabedoria. Você que está na janela do 25, 35, entenda que isso não é um aconselhamento pastoral. Isso não é um conselho. Entenda que o casamento é a proposta da revelação de Deus sobre Cristo e a igreja. Quando Deus levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão, rasgou no lado Adão e saiu a sua esposa. E quando Deus levou a Cristo na cruz, ele foi morto, rasgou ele no lado, saiu água e sangue. Ali nasceu, pelo sangue de Cristo, pela água da palavra, nasceu a sua esposa, a igreja. O casamento é a proposta de Deus para revelar Cristo e a igreja sobre a face da terra. Então você pode fazer muito tipo de evangelismos. Agora, o evangelismo maior que você pode oferecer para a terra é sobre Cristo e a igreja. E isso é o casamento, ele escolheu para isso, para revelar a Cristo e a igreja. Por isso que Paulo diz que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e a igreja. Esse feminismo, muitas vezes hoje se movimentando dentro da igreja mesmo, isso é só um extrato de uma igreja que quer viver separada, independente do seu marido. Os casamentos da igreja revelam como está Cristo e a igreja. Eu vou repetir isso aqui. Os casamentos dentro da igreja revelam como está Cristo e a igreja. Naqueles dias, aonde é o maior número de quebra de aliança na história de Israel, quebra de aliança matrimonial na história de Israel, foi nos dias de Oséias. O que Deus falou? Oséias, eu quero mostrar para esse povo como está o meu casamento, eu como marido, e Israel como esposa. Vai buscar uma prostituta. Ele foi buscar uma prostituta. Entendi. Deu dignidade para ela, deu honra para ela. Daqui a pouco um dia ele amanhece, cadê? Ela estava no prostíbulo de novo. Imagina Oséias dizendo, Senhor, posso chamar os apedrejadores? Ele disse, não, vai lá. Resgata ela. Eu sou o marido de uma mulher só. Vai lá, resgata ela.
Então, quando Deus quis revelar a condição dele de marido, Israel de esposa, ele mandou um camarada casar. Deus falou quando Deus quis revelar que a sua esposa, Israel, estava morta espiritualmente, ele chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Está escrito dessa forma. Falou-me Deus assim pela manhã, minha esposa morreu à tarde. Porque os casamentos revelam como está Cristo e a igreja. Então, se queremos restaurar Cristo, o amor de Cristo e a igreja, vamos precisar revelar isso nos nossos matrimônios. Então, a minha oração é que, se a minha geração não fez bem esse papel, você que está na janela 25, 35, que você entre e cumpra essa missão de revelar Cristo e a igreja a partir do teu matrimônio, aonde muitos filhos semelhantes a Jesus estarão ali. Eu li um livro que é muito bom, chamado O Caminho Menos Percorrido. Foi até eu lembro que foi a cantora Laura Solgueres que me indicou. É um livro de psicologia e tal, e ele vai fazendo uma construção, e até dentro de algo que você disse, que hoje, quando você olha para a maioria dos problemas que as pessoas estão passando, uma das raízes é pela pessoa não compreender o seu valor, né? A pessoa não compreende quem ela é em Deus, e é por isso que ela faz escolhas tão ruins. Tão baratas. Faz tão baratas. Né? Porque o seu valor é mínimo, então é por isso que ela tem relacionamentos tão ruins e permanece neles, porque ela não entende o seu valor. E aí ele começa a mostrar que a construção de valor acontece dentro de casa. Que essa criança, ela está compreendendo o seu valor. Né? Então o papel de um pai e uma mãe é revelar o valor para essa criança. E ele diz, mas como isso é feito? Aí ele complica, porque ele fala, isso não é feito por palavras simplesmente. As palavras ajudam, claro, mas isso é feito por tempo. A criança compreende o seu valor por tanto de tempo que é dado a ela. E atenção, né? Lógico, tempo com atenção. E aí ele diz isso, então eu falo, filho, você é a coisa mais preciosa da minha vida. E ele tá lendo no meu dia a dia que o meu tempo vai mais pro Corinthians, mais pro Flamengo do que para ele. E ele tá lendo, ele tá vendo, e eu posso falar quanto eu quiser. Ele tem uma outra linguagem que ele tá percebendo o seu valor. E ele vai crescendo. E a criança não vai questionar, pai, você me desvaloriza. Não, a criança tá feliz da vida, dando pirueta e só lendo. Eu entendi, meu valor é pequeno, eu não valho muito, então eu vou organizar minha vida baseado nesse meu valor. Então, para os pais que estão aqui, e isso é real em relação à esposa, isso é real em relação ao marido. Então, se a gente não for para a base e compreender a importância daquilo que Deus confiou a nós, que é a família, a importância que Deus confiou a nós, os filhos, e rever a forma que a gente está vivendo, lidando, e a nossa rotina, e o nosso tempo, nós vamos só repetir isso para a próxima geração. Aquilo que você valoriza, você celebra. E o que você valoriza, se valoriza. Sim. E uma coisa que testemunha valor são 3 elementos. Para aquilo que você valoriza, você dá tempo, dinheiro e atenção. Tá. Tempo, dinheiro e atenção. Tempo, dinheiro e atenção. Porque às vezes você dá o dinheiro para pagar a van para buscar o teu filho, mas aquela semana que você estava em casa, dava para ir. Dava para ir. E você não precisa fazer muito. Você que tem um filho, vou dar uma dica para você. Você que o filho vai de van. A cada 15 dias, se puder uma vez por semana, a cada 15 dias. Não faça isso sempre no mesmo dia, não. Porque senão ele fica esperando. Mas uma vez por semana, a cada 15 dias, aparece do nada antes da van e busca. Marca. Sabe, a gente tem marcos negativos, tenha marcos positivos. Uma outra coisa que pai e mãe marca negativo, que pode marcar positivo. Você já viu, Douglas? Na hora de brigar, a gente briga na frente dos filhos e se conserta dentro do quarto. Os filhos têm o registro da briga, mas não do perdão. Mas não tem o registro do perdão. Meu irmão, já que se consertou, chama o seu filho. A gente não tem noção do impacto que tem numa criança, um pai dizer assim, ó. Às vezes o camarada pode dizer, Douglas,
Brigou na frente dos filhos, um filho de 5, 6, 7, 8 anos. Brigou, o pai nervoso, 10 horas da noite. Eu vou embora, eu me arrependi de ter casado, não deveria nunca nem ter estado com você, você é um problema pra minha vida, eu vou embora, não ponho mais o pé nessa casa. Ele sai, bate a porta, vai. Entra aquele medo na criança, o pai vai embora, o pai falou sério e ele acredita. Aí o cara vai, senta num banco, numa praça, essa casa dele, se tem praia na casa dele, vai lá. Meia-noite, ele se vê que ele tá todo errado, todo arrependido, ele volta. Entra no quarto, pede perdão pra esposa. Os dois namoram, porque aquela namorada, depois de um perdão, parece que ela ganha um outro estágio. E no outro dia, acorda os dois bem. Vão pra mesa do café, os dois estão de bem, mas pro filho tá. Puxa, o pai não foi embora, mas ele vai, ele falou que vai. Aquele medo tá ali dentro. Como que resolve isso? Douglas, não é difícil. Uma conversa. Já perdoou. Filho pode ter 4, 5. Filho, papai estava nervoso ontem, falou que ia embora. Mas o papai ama a mamãe. Papai nunca vai te deixar. O papai tem planos contigo para o futuro. Nós vamos mudar de casa um dia junto. Então, você precisa tirar o medo, porque ali a orfandade entra. Então, não são coisas, Douglas, inalcançáveis, sabe? Não são coisas inalcançáveis. Outra coisa que acontece no mundo de um pai e de uma mãe crente. Às vezes o camarada hoje ele está com 20 anos de crente. E o filho dele está com 15, 16, 18 anos, eu não sei. E ele hoje vai liberto da religião, entendendo melhor o reino de Deus. Ele está uma outra pessoa, ele é um outro pai, ele é uma outra mãe. Mas ele olha para o filho de 15, 16, 14 anos e vê que o filho não consegue desfrutar desse pai de hoje. Por quê? Porque dentro do filho está o pai da primeira infância. Entendi. Agora ele precisa criar um plano estratégico de tirar. De renovação de pai. Renovação. Ele tem que tirar aquele pai da primeira infância, para o filho poder desfrutar desse pai de hoje. E como ele faz? Seja estratégico nisso. Às vezes são só conversas, Douglas. Porque tem coisas que hoje, mais maduro, olhando para trás, eu jamais falaria ou faria o que falei e fiz com meu filho. Porque hoje eu penso diferente. Mas eu não avisei para o meu filho. Eu não falei para ele que eu penso diferente. Mesmo que atitudes novas tem aqui, senta. Eu lembro quando eu sentei com a minha filha para falar para ela. Quando eu entrei no quarto dela aos 5 anos de idade, 5, 6 anos, que eu tirei tudo que era da Disney de dentro do quarto dela. Eu botei fogo no fofão, eu botei fogo na colchazinha da Mônica, porque a Mônica era rebeldia. Eu botei fogo no edredom da Minnie, porque a Minnie não sei o quê. O tapetinho do Bob Esponja, que ela achava lindo. Bob Esponja era 2, não sei, era um problema. Enfim. Depois, obviamente, essas coisas, elas não me governavam mais. Eu sentei esse filho. Sabe aquele dia assim, eu sei que você, de certa forma, sabe que o pai pensa diferente hoje, mas eu queria te dizer, me perdoa que eu invadi a tua vida. Eu não considerei você. Em nome de Deus, eu invadi, eu arranquei. Eu vi que ela lagrimou. Então, vá no seu filho. Hoje você é uma mãe com uma fé mais apurada, mais aperfeiçoada. Você é um pai com uma fé mais apurada, mais aperfeiçoada. Lembra dos registros, dos marcos que você deixou. Volta, senta com teu filho, com a tua filha. Faz reparo ali, deixa ele saber que você não faria o que você fez aquele dia. Deixa ele saber que hoje você jamais falaria o que você falou naquele dia. Deixa ele ouvir. Essas coisas não são tão difíceis. Elas estão dentro de você, elas não estão do lado de fora. Muito bom. Agora eu queria fazer uma última pergunta, que eu sei que é algo que você fala bastante e de muito importante. A gente falou de tempo, mas tem uma questão que é a importância das palavras. Como isso é importante na vida de um filho e também de um casamento, né? As palavras. E eu queria até colocar um negócio aqui interessante, que ontem foi meu aniversário e, por coincidência, assim, o meu irmão tinha pegado... Obrigado.
E ontem na gravação, né? Provavelmente você vai estar ouvindo em outra época. Mas foi 13 de junho, meu aniversário. E meu irmão, ele tinha pegado umas fitas VHS em casa e transformado, digitalizado, né? E aí tinha uma fita lá que era do meu aniversário de 5 anos, 1993. E aí tinha meu pai falando no aniversário. Olha que legal. Toda felicidade e que ele continue sendo o filho que ele é. Uma bênção para o papai e uma bênção para a mamãe. E o nosso desejo é que o Douglas, no futuro, venha a ser um discípulo piedoso de Jesus Cristo. E estamos fazendo tudo o que nos é possível para darmos a ele o que é de melhor em todos os sentidos e principalmente na educação, para que amanhã ele venha refletir no caráter dele o próprio caráter de Jesus Cristo. Parabéns para o Douglas, muitas felicidades. E assim, eu ouvindo aquilo, foi tão impactante, assim, e duas coisas, até coloquei no texto, né? Primeiro, nosso maior desejo, meu pai não falou, nosso maior desejo é que um dia ele seja muito próspero, né? Muito rico, muito famoso, seja um doutor. Não, ele falou que no futuro ele seja um discípulo piedoso de Jesus. E segundo, ele falar, né? E que no caráter dele reflita o próprio caráter de Jesus Cristo. Aí eu falei, ele estava profetizando o Jesus-Cop, né? Sim, que é a proposta, né? E que poderoso são as palavras, né? Esse é um assunto tão vasto, mas alguns princípios eternos, assim, que se a gente tocá-los, nos ajuda muito como uma fundamentação de vida diária sobre isso. Deus é um Deus que quando Ele fala, Ele cria. Então Ele cria a partir do que Ele fala. E Ele repartiu esse dom, Ele repartiu isso que Ele tem com o seu filho Adão. Deus disse, Adão, qual o nome dessa árvore? Qual o nome daquela árvore? E está escrito que tudo que o homem chamou passou a ser. Então, Deus repartiu isso, a capacidade de quando falar, criar. De dar nomes. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, mas continua dizendo que cada um bem comerá do seu fruto. Por que você vai comer do fruto do que você fala? Porque na parábola do semeador, Jesus diz que a semente era a palavra de Deus. Só que a semente não é só a palavra de Deus. Toda palavra é uma semente. E o que você fala hoje, repetidamente sobre o seu filho, isso vai frutificar amanhã, você vai comer desse fruto. Mas um dos pontos mais altos para mim, Douglas, é que a Bíblia fala lá no Tiago, que uma língua inflamada pelo inferno, ela tem poder de mudar o curso da natureza. E isso para mim é o ponto mais alto que a Escritura fala sobre isso. Uma língua inflamada pelo inferno. É como se mudar o curso da natureza é você chegar e dizer para uma goiabeira, na próxima estação você vai dar banana. E aquela goiabeira na próxima estação ela dá banana. Por quê? Porque você mudou o curso da natureza daquela árvore. Mas vem a pergunta. Se uma língua inflamada pelo inferno, ela tem o poder de mudar o curso da natureza, o que uma língua inflamada pelo Espírito e pela verdade não terá o poder de fazer. A gente sempre está muito mais aberto para as coisas da queda. A gente tem certeza que se a gente fizer uma coisa errada, Deus está vendo. Mas não tem certeza que se orar, Ele está ouvindo. A gente tem mais temor da ceia como o pão da morte, sendo que Ele disse ser o pão da vida. Por isso, você que está me ouvindo, são coisas que você já sabe, mas deixa isso repaginar o seu coração. Nunca diga para o seu filho, você é um mentiroso. Não, você vai precisar dizer, filho, você está mentindo. Porque eu vi você fazer, então você está mentindo. Você não é um mentiroso. Filho, você está desobedecendo. Você não é um desobediente. Um ponto alto é que o pai e a mãe é a voz mais forte no reino do Espírito sobre o seu filho. Então não traga carimbos negativos. No Antigo Testamento, Douglas, você nunca vai ver um pai orando pelo filho. Você nunca vai ver um pai dizendo, Deus abençoe o filho. O judeu tinha consciência que essa chave já não estava mais na mão de Deus.
estava na mão dele. Pro lado que ele vira, Deus entra. Era profetizar. É porque a chave já estava na mão do Pai. Não estava mais na mão de Deus. Deus está dizendo, se você virar pro lado da bênção, eu entro com a bênção. Se você virar pro lado da maldição. Porque o que o diabo precisa? O diabo não pode amaldiçoar seu filho. Mas ele precisa, se ele tiver uma autorização da autoridade máxima, ele pode. Muitas vezes, Douglas, quando o diabo pressiona um casamento, não é o casamento que ele quer. Ele quer uma palavra liberada contra o filho. Desde o Antigo Testamento, você vai ver um pai de Gênesis e Apocalipse se escondendo e apresentando um filho. Porque o reino de Deus é um reino cujo pai transportou para o filho. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Se nós pertencemos a um reino que o pai transportou para o filho, que sentido faz eu não transportar para o meu? E se todo o universo do pai, Deus, estava para o seu filho, se os olhos de Deus estão para o seu filho, aonde você pensa que os olhos do diabo estão? A pressão pelo um casamento, Douglas, nunca é o casamento. É os filhos. Quando o ladrão arromba um cadeado para entrar no galpão, roubar alguma coisa, não é o cadeado que ele vai buscar. Tem uma coisa muito forte aqui, Douglas, que você falou sobre o tempo. Não é só o tempo que um pai ou uma mãe dá para um filho, mas é o tempo que o filho passa com pai e mãe que constrói valor. Marcos 10, Mateus 18. Jesus está falando sobre casamento e divórcio. Você já percebeu que nos dois relatos, Lucas fala coisa que Mateus fala coisa que Marcos não fala e vice-versa, mas eles fazem um registro, os dois, quase que desconexo. Todos os dois fazem um registro que no ensino sobre casamento e divórcio, uma criança entra e os discípulos tiram essa criança daqui. Nunca reparei. Nos dois. Não tem nada a ver. Nem fazia sentido. Não, porque a criança entra, os discípulos tiram essa criança e dizem, não impeça essas crianças a virem até mim. Porque aquilo era um ensino sobre casamento e divórcio. Ele estava dizendo que o divórcio cria impedimento para que as crianças do casamento venham até ele. E se alguém fizer tropeçar, pronto, um desses pequenos. Só que o ponto mais alto, o professor pode trazer sentenças negativas sobre o seu filho, o rapaz da escola pode trazer sentenças negativas sobre o seu filho, e pode estar muitas palavras rodeando o reino do Espírito contra o seu filho. Mas o pai e a mãe, no reino do Espírito, tem a palavra mais alta. Por isso que ele pode apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Isso é uma coisa que a igreja sabe em teoria, mas tem muito cuidado, tem muito pouca aplicação, porque, Douglas, não adianta. Na hora do aperto, toda a pressão, sabe quando a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis? Quando que eu peco? Irar não é um problema, então. Quando que eu peco? É quando debaixo de ira. Por quê? Porque o que faz a salvação ser garantida e desenvolvida é a confissão de fé. Sim. Por que o diabo nos pressiona? Para buscar uma confissão contrária. Entendi. Para buscar uma confissão contrária. Forte. Então, as palavras que um pai e uma mãe liberam sobre seus filhos, elas não têm só um lugar de memória, ela tem um lugar de construção no espírito. Eu lembro de um rapaz, o Azaf, lá de Recife, que ele me contou que ele era agitado. Quando criança, agitado, assim, aquele que subia em tudo e tal, e na igreja, né? Tocava o terror lá na igreja. Aí ele falou que a mãe dele falava assim, esse menino vai dar trabalho pro diabo, hein? Esse aí, o inferno que espere, que ele vai dar muito trabalho. Essa energia aí vai ser pra Deus e tal. E ela falava disso. E eu lembro que quando eu fui lá ministrar, ele tinha assumido os jovens e num período de, sei lá, 1, 2 anos, eles tinham ganhado 1000 jovens pra Jesus. Eu falei, olha só, uma palavra sendo concretizada na vida de um filho. Meu amigo, muito obrigado. Que honra. Olha, eu acho que você vai ter que voltar, porque eu tenho a impressão que a gente não terminou. Mas como você tá em Campinas, pertinho de mim, eu tenho essa esperança. Mas obrigado. Eu queria até te falar o seguinte, para todo mundo que tá nos ouvindo e ficou com sede, com fome de querer desenvolver mais isso, você tem uma plataforma, né? Que ajuda pessoas em relação a tudo isso, né? Temos uma plataforma online privada chamada Casa Real
Casa Real. Onde eu e minha casa, eu, a Lulu, os nossos 2 genros, nossas 2 filhas, eles que conhecem tudo, que trabalham tudo, Legal. que são todo estratégico, financeiro, eles que cuidam de tudo juntamente com a agência. Eu e a Lulu somos só conteudistas. Só não é bastante, mas importa dizer que todo esse trabalho... Toda a casa está envolvida. O mentor, né? O idealizador da Casa Real é o Eduardo, que me trouxe aqui. Tá aqui. Nosso genro, que também pastoreia os jovens na nossa comunidade local lá. E de tempo em tempo, eu faço um seminário online, abro as inscrições por uma semana, depois a gente fecha, mergulha para dentro com os alunos e tem a nossa vida ali com eles. Então eu não sei se nesse momento vai estar aberto, então o que você vai fazer? Você vai para as redes sociais, tá? Do Pastor Juscelio, e você vai ficar ligado lá. Qualquer momento ele vai falar, ó, abriu aí vagas, entra e vem estudar, que vai ser muito bom. Tenho certeza que vai edificar muito sua casa, e não só sua casa, seu casamento, como a gente disse, mas gerações vão colher disso. Então, vou deixar as redes sociais aqui do pastor. Então, acessa aí para você ter informações sobre tudo isso e acompanhar todo o conteúdo que vai sendo lançado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Obrigado, pastorzão. Deus te abençoe. Eu que agradeço.